Bom, então eu tenho que entender como é que eu vou fazer, qual é a estratégia que eu vou utilizar para barrar, né, essa falta de atenção das pessoas, para barrar essa falta de interesse. Eu vou precisar entender, então, como é que a minha história vai ser mais interessante que a história que as pessoas têm ali aos seus pés, né? As pessoas agora com a internet, ela tem o mundo aos seus pés, ela tem todas as histórias possíveis aos seus pés, né? Como é que eu vou fazer, então? Como é que eu posso pensar? Como é que eu vou passar? Como eu vou ultrapassar essa barreira da falta de atenção e da superficialidade, né? Então, das estratégias que a gente traz na teoria da comunicação é a teoria da persona, né? Bom, se eu tenho que contar uma boa história, eu vou, então, trazer para esse contexto quem é essa minha pessoa que eu quero falar. Então, olhem aí o meu bichinho, o meu cachorrinho, o meu gatinho brincando lá com o aquário. Observem bem. Se vocês, assim como eu, adoram animais, com certeza vocês já prenderam a atenção nesses bichinhos e se vocês gostam, eu já tirei um sorriso de vocês. Com certeza, se vocês também não gostam de animais, vocês, de qualquer forma, prestaram atenção nessa imagem. Então, quando eu vou utilizar um reforço visual, uma informação visual, a minha intenção é trazer a atenção de vocês. Primeira coisa, né? Lógico, não deixando que isso vá competir com a informação, mas a ideia é trazer a atenção de vocês para o material que eu estou oferecendo, né? Ou seja, para a minha fala, ou seja, para o slide, enfim. A ideia é trazer o recurso visual para trazer a atenção para vocês. Muito bem. Se eu juntar a essa informação visual, a esse signo visual, eu trouxer junto com isso algum grau de afetividade, né, ou emoção, aí eu vou abrir uma ponte gigantesca para a gente se comunicar, né? Algumas pessoas no Instagram fazem isso muito bem. Elas adotam um visual, uma maneira de falar, tem um discurso muito agradável, muito engraçado, e essas pessoas conquistam as pessoas. Você tem aí a questão da emoção, da afetividade. Então a pessoa confia naquele interlocutor na hora. E aí, tudo que esta pessoa falar vai chegar, porque vai ultrapassar a barreira do desinteresse. Então, existem pessoas que têm esse dom, é um dom que acho que já nasce com essas pessoas, né? Outras pessoas, né, que não têm esta habilidade tão desenvolvida, elas podem utilizar, então, de outros recursos visuais. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando a gente vai fazer um comercial. Para o pessoal da velha guarda também, teve um comercial, um personagem que ficou muito famoso, que foi o cachorrinho da COFAP. Esse cachorrinho me lembrou esse comercial, por isso que eu estou falando disso. Então, olha só, o comercial era de um escapamento, se não me engano. Acho que era isso, era escapamento, mas era uma coisa de carro, né? E o principal personagem desse comercial era o cachorrinho, que era um bacezinho. Então, olha só, mas o que tem a ver carro com o cachorro? Olha que interessante. Quando os publicitários foram fazer esse comercial, eles perceberam o seguinte, eles se tocaram no seguinte, que quem comprava o carro, né, quem normalmente dava a última palavra na compra do carro, principalmente falando de famílias, era a mulher, que era muito mais voltada para a questão de proteção e segurança. E se eu estava vendendo lá um carro, falando que aquele carro era seguro, que era o caso do amortecedor, acho, enfim, o escapamento, acho, sei lá o que era, mas eu estava falando em confiabilidade, que aquilo ali era seguro. Então, o que eu trouxe para a comunicação? A afetividade. Então, o comercial, ele trazia esse cachorrinho, que as pessoas imediatamente se conectavam com
aquela coisa de proteção e associavam então aquele comercial, aquela peça publicitária a esse sentimento de proteção. E isso funcionava muito bem. Então, só para ilustrar que quando a gente traz uma linguagem visual adequada para a nossa persona, essa comunicação ela se abre, ela fica mais eficaz. Então eu trago esta comunicação de uma maneira mais aberta, como se houvesse uma identificação, uma identidade entre a pessoa que fala e a pessoa que recebe. Isso é muito mágico, né, quando isso acontece, porque a gente aí abre um canal imenso e aí a nossa história vai ser uma história muito bacana e muito bem contada.